Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Engenhosas. Eu tô aqui com a Bianca Cerveira, como sempre, minha colega aqui, e meu nome é Luciana Costa. Vamos recapitular um pouco o que a gente falou nos últimos episódios? E se você ainda não viu, corre lá na nossa playlist para se atualizar. Bia, nos últimos episódios a gente falou bastante de tecnologia, falamos um pouco de indústria, o que a gente tem dentro desse âmbito aí da indústria e da infraestrutura, que a gente atua bastante desde a eletrificação até a digitalização. E isso é o gancho para falar que a gente está aqui com duas colegas maravilhosas, né? A Bianca e a Nath. Natália, né? Não, Nath, enfim, Nath. Então, tá bom. A Bianca trabalha com a parte de motion control aqui na Siemens e a Natália trabalha bastante com a parte de eletrificação. E aí, vamos fazer a nossa pergunta de sempre? Vamos lá. Antes da gente recapitular tudo? Isso aí. Quem são as engenhosas por trás de vocês? Não, olha pra mim, começa aí. Ok. Vai lá, Bi. Gente, prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu sou Bianca e eu formei em engenharia elétrica. Eu trabalho como engenheira de aplicação na Siemens, na parte de motion control, que nem você já falou. Eu sou filha de um técnico em eletrotécnica e de uma fonoaudióloga. Olha! Pois é, né? E, na verdade, meu pai, que instigou, né, essa chama aí para ir para a área técnica. Super por entendo. Isso, então... Ele chegou, então, de ver ele desmontar, por exemplo, micro-ondas e ajudar ele, a gente vai pegando ali o negócio, né? E daí, por isso que eu resolvi ir pro colégio técnico, e eu adoro muito essa área, eu gosto muito da parte técnica, sempre gostei. E nas horas vagas eu gosto muito também de pesquisar as coisas, não só de parte do trabalho, né? Por favor, né? Não. Por favor, não. Gosto muito de ler também, sair, adoro tomar uma cervejinha. Inclusive água. Aqui temos água. E na verdade sou eu. Adoro o que eu faço e gosto muito de aproveitar aí o meu tempo livre fora das Siemens também. Que legal. Legal. Agora jogou pra mim, né? Comecei. Então, vamos lá. Como a Lu falou, eu sou a Nath. Quer dizer, Natália, para minha mãe, para os íntimos, Nath. Tenho 29 anos, também, assim como a Bi, sou engenheira eletricista. Fiz faculdade no interior, em Bauru. E hoje eu trabalho aqui na Siemens com a parte de eletrificação, na parte de desenvolvimento de negócios, né, propriamente dito. E diferente da Bi, assim, eu não tive essa influência da minha família para trabalhar com engenharia elétrica, mas a minha influência foi muito de vendas. Então, minha família toda, boa parte dela trabalha com vendas, e é isso que eu consegui encaixar dentro da indústria, que é trabalhar hoje com vendas para a parte da indústria, de eletrificação. Então, é algo que eu tive bastante influência. Assim, a gente vê como você não precisa só trabalhar com a parte técnica, né, dentro da indústria. Você pode trabalhar numa grande gama de aplicações, né? Uma curiosidade é que eu nasci na Argentina, mas eu sou brasileira. É meio confuso, eu sei. Olha! Mas eu nasci lá, mas eu sou brasileira. E, bom, eu gosto de fazer meu tempo livre, basicamente, atualmente, é dormir, porque eu tô fazendo curso de terça a sexta, das 6h30 às 9h30, no Senai. Inclusive, recomendo para quem gosta da parte da indústria, de técnica. O Senai tem vários cursos bastante interessantes. E, então, basicamente, o meu hobby no final de semana é dormir. Basicamente, é isso. Assistir algumas séries, mas também gosto de atividade física, gosto de correr, não gosto de ficar parada. Então... sempre estou tentando me movimentar e fazer alguma coisa. Só quando tá dormindo. Exato. Atualmente, minha vida é essa. Prioridades. Exato. Nossa, gente, tenho 2 comentários aqui, hein? Olá, pessoal, não falei nada ainda, mas tem 2 comentários. O primeiro é vamos fazer aqui um glossário. O que é motion control? É verdade. Vamos lá. Motion control é controle de movimento, tradução literal, tá? Mas é realmente controle de velocidade, controle de posição de máquinas elétricas. Então, pensando numa esteira, por exemplo, a gente vai controlar o posicionamento dessa esteira, vai controlar o sincronismo dessa esteira, tá? É um motion control. Não é só ligar o motor. Não é só ligar o motor, tem toda uma lógica. Nossa, não fala isso, porque eu vendo que liga o motor. E não é só ligar o motor, gente. Olha lá. A gente só não liga o motor. Não é assim não. Não, tem toda uma lógica por trás. Tem acionamento, então tem drive, que é realmente que faz a conversão, né, da energia elétrica ali para poder controlar a velocidade do motor.
E tem CLP, que é onde você faz toda a lógica. Então tem uma gama aí de hardware para você conseguir controlar esse movimento, controlar essa posição. Isso aí, acho que é um ótimo momento também para falar da nossa motivação, né, de trazer essas pessoas aqui. Exato. Bom, vocês já sabem, têm acompanhado a gente, né? Nós somos da Siemens. E a Siemens tem diversas áreas de negócio. Cada área de negócio cuida de uma parte do processo específico, né? A gente estava falando no primeiro episódio, sobre a possibilidade que a gente tem aqui na Siemens de acompanhar uma fábrica nascendo desde a terraplanagem ali até a modernização dela, né? A digitalização dela. Então, eu e a Luciana, especificamente, trabalhamos com os controladores. Eu agora não, né? Mas, enfim. Olha lá, vamos lá. saudade. Mas por algum tempo eu também trabalhei com os controladores, né? Que são os CLPs, que a gente chama controladores lógicos programáveis, que são ali o cérebro do negócio, né? Quem toma decisão realmente de controle de um processo a partir de uma entrada, tendo uma ação sobre uma saída, né? Quando a gente está falando dos acionamentos, por exemplo, a gente está falando das saídas. E aí, a Bianca trabalha na parte de movimentação e a Nath dá pra gente todos os elétrons necessários para fazer o negócio em segurança, começar. com segurança. Com segurança, isso aí. Que é a área de eletrificação, que é a base, realmente, de tudo que a gente tá falando. Então, a gente teve essa ideia, né, de fazer esse fórum aqui, para que a gente pudesse falar de tecnologia integrada, automação integrada, de um pouco de tudo. Quando a gente olha para a indústria, né? Que é o nosso meio. Então, essa é a principal ideia do episódio de hoje. E até porque, no primeiro episódio, se vocês ainda não assistiram, lembra? Volta lá para assistir. A gente falou bastante do que a gente pode fazer quando a gente se forma em engenharia. Eu também sou engenheira eletricista. E a gente, às vezes, sai da faculdade, não faz ideia do que rola aí nesse mercado. Onde que a gente pode trabalhar? Será que a gente tem várias possibilidades? Sim, a gente tem. E quando você fala de possibilidades dentro da indústria, a gente tem, por exemplo, aqui várias áreas de aplicação que são diferentes, né? Trabalham com algumas soluções diferentes, mas que todas juntas permitem que a gente tenha realmente, por exemplo, uma fábrica, uma indústria funcionando de forma funcional e de forma a né, pegar ali os dados que estão no que a gente chama de chão de fábrica, até, por exemplo, os softwares de monitoramento que a gente tem da nossa produção, por exemplo, para que a gente consiga planejar e forecastear. Esse é um termo muito que a gente usa aqui, né? Então, a gente fazer uma previsão do que a gente vai usar lá para frente para a gente conseguir, por exemplo, organizar a nossa produção. Quanto que a gente vai produzir de acordo com uma demanda que a gente teve. São várias possibilidades que a gente tem dentro de diferentes indústrias, né? Então, acho que faz muito sentido a gente ter pessoas que trabalham com diferentes áreas. E aí, nesse sentido, até pergunto para a Nath. Nath, o que tem dentro dessa área aí que você trabalha? O que é essa tal de eletrificação? E é legal que você comentou, porque assim, a gente como Siemens, a gente está presente em vários tipos de segmentos. Então, se vocês forem aí na casa de vocês agora e olhar o quadro que está aí perto da geladeira, da cozinha, tem que ter coisas da Siemens aí. Se não tiver, já liga pro seu eletricista e fala assim, cara, vamos trocar isso aqui, né? Por gentileza. Então, assim, a gente não precisa ir muito longe para saber onde a Siemens e onde a eletrificação tá. Então, assim, até pegando pro pessoal que às vezes não tá nesse mundo ainda, né? Então, você pegar esse quadro de energia. A energia tá vindo de uma fonte geradora e ele tem que chegar para os seus equipamentos de uma maneira segura, fácil e prática. Então, a eletrificação, ela vem para conseguir garantir isso, que a energia chegue e ela consiga cumprir seu papel, que é depois ligar uma carga, ligar, por exemplo, uma geladeira, ligar um micro-ondas, um liquidificador. E aí, esse é um âmbito, uma aplicação um pouco mais simples, onde a Siemens também está inserida. E aí, a gente tem um outro patamar, onde você precisa ter componentes que consigam te trazer segurança, transparência e confiabilidade, que é a indústria. Então, mesmo que você tenha o seu painelzinho lá na sua casa, aquele quadro de distribuição, você tem isso na indústria também, que é a parte de eletrificação, que vai dar toda a energia, né? Energia, tensão, para que as meninas, aqui os equipamentos delas consigam fazer um controle de um robô, consigam fazer o controle de um braço mecânico, de um torno, né? Enfim, e aí a parte de automação poder fazer essa lógica, né? Então, a eletrificação tá em tudo, ela é a base, né? Às vezes as pessoas esquecem um pouco, né, do que tá por trás, às vezes, de uma indústria, né? Putz, a gente às vezes só vê, a gente tava comentando isso, né? Tipo, só o braço do robô e tal, mas, tipo, pra energia chegar ali, tem todo um processo para que ela chegue de maneira segura, né?
E aí, ainda no mercado de infraestrutura, você tem, um mercado. Quando você vai no mercado, você abre a geladeira lá para pegar um iogurte. Tá chegando a energia de uma maneira ali. Ela tem que ser segura para que quando você abre a geladeira não tenha qualquer tipo de problema e você leve um choque ou aconteça algum problema que vai inviabilizar você, né? Você vai tomar um choque, vai morrer ali, sei lá, dependendo do nível do choque que você vai tomar. Ou até, tipo, que aquilo desligue e simplesmente a empresa perca todos os produtos dela, né? Então, acho que a gente está presente em quase todos os segmentos, né? Tanto a parte de construção civil, infraestrutura e eletrificação. E dá um exemplo, não, vários, né? Vocês trabalham com baixa tensão, média tensão na área de vocês? Isso, então, assim, no mercado, assim, a gente fala que baixa tensão é até 1000 volts. Acima disso já é média tensão. Mas basicamente aqui na parte de eletrificação a gente está falando abaixo de 1000 volts. Isso. E quais equipamentos vocês trabalham? Então, fazendo um paralelo, então, para o pessoal entender, se você for no seu quadrinho de distribuição, vai ter lá os disjuntores, né? Então, para a aplicação mais simples, a gente trabalha com esses disjuntores pequenininhos. Quando a gente vai para a indústria, a gente está falando de disjuntores de, sei lá, 100 quilos, né? Sei lá, 50 quilos, que são, tipo, enormes. Você não consegue carregar porque eles tem que ter uma espessura e um certo nível de robustez para conseguir pegar a energia que está vindo, né? Que você trabalha com um nível de carga muito maior para poder entregar para uma indústria. Então, disjuntores, mas assim, tamanho pequeno e big. Vocês podem fazer esse paralelo. E aí, indo para a parte da indústria, a parte de indústria 4.0 digitalização, a gente trabalha também, por exemplo, com dispositivos, com medidores de energia inteligentes, que vão falar para você quanto você está consumindo de energia, quanto de energia reativa você tem, vai conseguir fazer para você consumo por carga. Então, eu trabalho num shopping, por exemplo, e eu tenho várias lojas. Eu consigo ver em cada loja quanto que cada uma está consumindo e fazer uma cobrança individual para cada uma delas. Isso é ser inteligente, por exemplo, né? Ou numa indústria, você identificar, essa máquina não está funcionando legal, está consumindo muito mais energia do que a outra que faz a mesma coisa que ela. Então, você conseguir ter essa identificação do que está realmente acontecendo para você poder tomar uma ação, né? A gente fala, aquilo que você não gerencia, você não mete, você não gerencia, né? Você deixa só rolar. E é isso que a gente tenta trazer para esse mundo da indústria 4.0. E também da qualidade da energia, né? Exatamente. Porque, por exemplo, essa medição, às vezes... será que a energia que eu tô recebendo, uma tá sendo suficiente? Porque a gente tem níveis padronizados de que, né? Por exemplo, a geladeira, ela funciona lá dentro de um certo range, né? Então, tem uma taxa ali de variação daquela tensão que chega para que ela funcione de forma adequada. Então, às vezes, quando a gente fala de indústria, né? Imagina, sei lá, uma parte industrial lá da sua cidade que eventualmente pode não ter uma qualidade de energia tão bacana. Sim. Também, né? Então, a gente consegue medir isso através dos medidores, Não, com certeza. Tem coisa hoje que a gente já consegue ver pelo nível do celular. Então, você tem um disjuntor numa indústria instalado, se dá alguma falta, alguma coisa assim, o operador já consegue receber lá no celular, ou às vezes ir na frente do disjuntor, fazer uma pareação com Bluetooth, por exemplo, e já ver lá, ou no Wi-Fi, e já ver lá que, aquela máquina, naquele disjuntor, ocorreu uma falha. Ele não precisa mais pegar e desligar tudo para conseguir identificar a falha. Então, você consegue ter uma maior eficiência também da sua planta, porque você não precisa parar tudo para resolver o problema. Você sabe exatamente o que onde aconteceu e o que aconteceu. Então, isso é muito legal, sabe? Você conseguir ter a informação na palma da sua mão e poder tomar a melhor decisão possível, para você não atrapalhar o seu processo como um todo. Que você imagina só, quando a gente fica sem energia em casa, já é um saco, né? Sei lá, aconteceu alguma coisa, lá, queimou o transformador no poste, lá, você tem que ficar sem energia. Imagina numa indústria, as coisas não podem parar, né? Não é assim que a gente pode parar uma hora, já é. Imagina numa indústria, isso não pode parar. Então, isso gera muito mais eficiência para a indústria. Você tem uma questão da eficiência energética também, então você consegue usar os recursos de maneira mais inteligente. A parte da energia reativa também, que hoje você paga multa se você tem tá colocando um nível de reativo muito grande na rede, enfim. Então, são várias coisas legais que a gente consegue trazer da eletrificação para a indústria 4.0. E até integrando com os produtos, por exemplo, da automação, né? É muito importante que a gente tenha esses dados. É muito importante a gente saber a energia que está entrando ali no nosso CLP, na nossa fonte, no nosso drive, no nosso acionamento. Então, é muito importante a gente ter essa informação e a gente poder tratar essa informação. Então, por exemplo, também na automação tem como você ter esses dados e mandar para uma nuvem, mandar para um dispositivo ali no meio, para um servidor que você pode tratar. Daí você pode juntar esses dados da eletrificação, que podem estar entrando ali na sua rede, e você trata todos os dados juntos. Você tem uma visão geral, né, da sua planta. Você tem uma visão geral da sua máquina. Então, você consegue ver tudo isso e você consegue tratar tudo isso e melhorar a performance da sua máquina. Você consegue, por exemplo, ter um discurso para
para a empresa, para distribuidor de energia, que precisa melhorar ali a distribuição da energia para aquela fábrica no todo. Não, isso é muito legal, né? A gente, na área de automação, também fala muito a gente tem o nível de supervisório, né? E no supervisório, a gente consegue integrar ali telas, por exemplo, para fazer a gestão de energia e os multimedidores, tanto da área de eletrificação, quanto os da área de automação ali para as entradas e saídas, entrando no mesmo barramento ali, já fazem uma integração direta, automática, inclusive, de variáveis, que é bem na linha do que você estava falando. Exato, você consegue fazer toda uma programação no software, né? Onde você entra com esse hardware e daí você já tem ali todas as suas variáveis indo, por exemplo, para o seu controlador. Você já consegue tratar isso tudo local, às vezes. E eu ia falar que eu acho que até em relação... Quando a gente fala, por exemplo... Eu tô trazendo isso em todos os episódios, né? Mas dos aspectos de ESG, né? De sustentabilidade. A gente enxerga cada vez mais a indústria olhando para esse tipo de questão, né? Então, ESG que significa, né, meio ambiente, a parte social e... governança, não governança, é isso aí, obrigada. Então, assim, toda a parte do ESG, né? A parte sustentabilidade, ela também passa pela eficiência energética para que a gente consiga fazer mais com menos, né? Então, a gente pode ter, por exemplo, um inversor de frequência, um drive, na verdade, para acionar lá um motor que seja mais eficiente e que permita que a gente use menos energia para fazer a mesma coisa ou para ter a mesma força, o mesmo torque numa determinada aplicação. Isso também ajuda, colabora quando a gente fala de meio ambiente, né? Que a gente usa menos recursos para fazer uma mesma atividade, né? Faz de maneira mais inteligente, né, as coisas. Exato. Até você fala a parte de manutenção, tem dispositivos que hoje, que eles já falam quando que ele vai dar pau, basicamente. Ou quando ele vai precisar dar uma manutenção. Então, ele já fala pra você. Isso vai pro supervisório, por exemplo. Olha, eu tenho... Ele fala pra você assim, né? Ele não fala, tipo, que nem aqui, né? Mas ele fala assim, eu tenho 5 anos de vida útil. E ele vai mostrando pra você, tipo, quando você precisa fazer uma manutenção, seja preventiva, ou seja você tem preventiva e a outra que é a... Preditiva. Preditiva e a... Ai, meu Deus. Preditiva, corretiva. Preventiva e corretiva. Isso, você consegue fazer todas as manutenções possíveis sem ter que esperar aquele produto queimar, por exemplo, e você ter que sair correndo para conseguir encontrar um produto para colocar naquele lugar. Então, você consegue ter uma eficiência muito melhor disso tudo, né? E a ideia também é você sempre ter um monitoramento online, né? Sim. Então, é muito diferente de, por exemplo, você na manutenção preventiva... Você, de cada 6 meses, eu vou naquela máquina e vou fazer uma análise de toda aquela máquina. Não, eu já tenho equipamentos atualmente em que eu consigo, por exemplo, já analisar a vibração daquela máquina já de forma online e eu já consigo ter esse valor. Eu já consigo analisar toda a parte de energia também de forma online e consigo já ver e passar isso, por exemplo, para algum lugar onde eu posso, às vezes, até fazer um treinamento de uma rede neural. Neural, por exemplo. Exato. Pra eu já pegar ali o ponto de falha. Então, até um ponto, para quem não sabe, o que é um supervisório, né? Porque a gente falou aqui, a gente usa um tecniquez aqui de vez em quando. Supervisório, para quem ainda não teve a oportunidade de lidar com esse tipo de produto, é quando a gente está supervisionando mesmo. Então, a gente está querendo entender o que tem lá dentro da nossa fábrica, o que está acontecendo, né? Então, a gente tem formas de supervisionar o que acontece lá no nosso chão de fábrica. Então, será que... Por exemplo, a máquina tal está funcionando e às vezes até ter relatórios em relação a essa eficiência do que a gente tá, de tudo isso que a gente está falando, a gente pode ter relatório em um monte de lugar. Então, posso ter relatório ali mesmo naquela máquina, por exemplo, tem uma linha que está fazendo invase de cerveja. A gente já falou de cerveja, né? Então, eu tô fazendo lá um invase de cerveja. Por exemplo, posso ter informações se está invasando legal, se está funcionando legal. Posso ter informações de quanto que está invasando, se é aquele determinado produto, porque às vezes numa mesma linha a gente pode ter vários produtos que passam por lá. E posso também ter um relatório num nível assim, quantos que eu fiz num mês e quão eficiente foi e qual é a máquina que está funcionando melhor, que funciona há mais tempo. Então, a gente tem
aí diversas informações que a gente pode colher dentro desse grande métier. Ecossistema. Obrigada, maravilhoso. Ecossistema é uma palavra ótima. Então, desse grande ecossistema que a gente tem dentro de uma indústria ou até, né, na parte de infraestrutura também. Eu tava pensando aqui, né, na questão da pirâmide de automação, né? Assim, acho que todo mundo que estudou nessa área já teve contato com esse conceito, né? E para quem não lembra, né, vamos relembrar. A gente tem, ou tinha pelo menos, esse conceito de pirâmide de automação. Então, na base, a gente tem lá os acionamentos, os sensores e os atuadores. Na verdade, são as entradas e as saídas dos sistemas de controle que ficam ali na segunda camada da pirâmide de automação, que é quando a gente fala dos controladores aqui, por exemplo. E a gente tem uma terceira camada, a quantidade de dispositivos vai diminuindo, né? Quando a gente fala dos acionamentos da eletrificação estão na base, a gente vai olhando para o controle dos acionamentos e para o controle das máquinas em geral nessa segunda camada. Uma terceira camada que é o nível de supervisão, a gente costuma chamar de escada, né? Supervisiona ali a integração de máquinas em uma linha. O nível do sistema MES vou fazer um paralelo com o que vai acontecer hoje, né? Mas o nível do sistema MES, que olha de um aspecto gerencial, mas não mais produtivo. Então, quando a gente está falando do supervisório, está olhando para um aspecto produtivo. Já o MES, num aspecto um pouco mais gerencial, né? Que aí estão justamente esses relatórios que vão dar medidas de eficiência e predições do que pode acontecer ali naquele processo. E depois a gente vai para o nível do ERP lá, que é realmente o sistema de automação ali comercial ou corporativo, né? Que faz toda a gestão das empresas. E aí, quando a gente está inserido no mercado, na indústria hoje, a gente tem que pensar que essa pirâmide, ela tá derretendo, assim, né? Ela tá sendo desconstruída. Porque quando a gente fala de digitalização, a gente fala de conexão em diversos aspectos. Então, as conexões, elas podem se dar de um sensor com um gateway ali básico até a nuvem, ou de um sensor com gateway básico até um servidor. Então, olha só, a gente já está quebrando todo esse caminho. Antes, o caminho era muito traçado ali, né? E agora, eu acho que é um conceito importante para que todo mundo entenda, de fato, o que a gente tem ali. Mas é muito importante pensar nesses caminhos, sabe? Não necessariamente toda a informação vai mais passar por um CLP. O CLP talvez seja um pouco mais dedicado a fazer controle. Os controles, malhas diferentes, cada vez mais integradas. Então, é muito natural que a gente tenha num controlador uma malha de movimentação, um sistema de segurança, um controle de pesagem, por exemplo, né? Às vezes a gente olha como uma coisa separada, mas um controle de pesagem. Até usar redes neurais no controlador para fazer uma predição de alguma coisa, uma identificação de alguma coisa. E essas coisas todas muito interconectadas, sem a necessidade de, muitas vezes, um grande software, né? Como a gente pensava no MES lá no passado. Então, um grande software para fazer gestão. A gente consegue pensar em soluções pequenas, menores, mas com diferentes interconexões ali na pirâmide, né? Então, acho que é um contexto legal, assim, para quem está no mercado hoje e tá olhando também para os desafios que vão vir lá para frente, né? Vocês são da área de elétrica. Eu sou de automação. Ih, ficou sozinha hoje. Hoje sim, tô excluída. Eu sou engenheira de automação. Então, assim, mas, cara, na época que eu estudei e agora, e cada vez mais as pessoas que são especificamente da área de automação estudando TI, por exemplo, né? Para criar aplicações diferentes. Então, é uma contextualização geral aí pra galera de casa. Fez um cata do que a gente falou isso aqui aí, agora. Sobre a pirâmide de automação aí derretendo um pouco, né? E digitalização não é mandar as coisas só para a nuvem. Não, exato. Até porque a questão do Wi-Fi, para uma indústria, vocês podem falar melhor do que eu, é ainda um tema complexo de lidar, né? Eu acho que com a vinda do 5G para o Brasil, vai facilitar bastante a parte da digitalização, né? Porque, que nem a gente estava comentando, não é só mandar um WhatsApp, que, né, você está falando com seu amigo ali, ele só não vai receber a informação. Agora, imagina numa indústria extremamente complexa, uma máquina precisa da interação de uma outra, ela manda uma informação, a outra não pega, e aí, enfim,
pode dar um BO muito grande. Então, assim, é importante também a gente ter em mente que a gente precisa ainda de alguma infraestrutura muito boa para a gente conseguir ter um nível de digitalização extremamente confiável, né? Hoje a gente fala muito de cabos, né? Profinet, Profibus, Ethernet IP, e são protocolos onde você vai usar um cabo para fazer uma comunicação entre dois sistemas, né? Eu acho muito interessante a gente pensar, porque a Bianca tava falando até assim, né, que não adianta você achar que, putz, vou montar aqui e a gente já vai estar assim, ó, indústria 4.0, né? Eu acho que é legal a gente entender quais são os passos pra gente chegar nesse nível de digitalização que a gente tanto fala, né? Então, assim, não adianta nada a gente falar, porque eu tenho uma aplicação em nuvem. Poxa, às vezes, ali daquela aplicação em nuvem, na verdade, a gente tem alguns passos por trás disso, né? Então, pegar ali, eu preciso primeiro coletar dados. Poxa, se eu não tenho sensores que fazem essa coleta de dados e atuadores, né? Então, a gente também ter diagnóstico daqueles atuadores que atuam dentro do nosso processo, né? Pra gente entender o que tá acontecendo ali embaixo no que a gente chama de chão de fábrica, né? Pra gente começar a levar isso, tanto pra automatização dos nossos processos, para depois a gente também ter chegar nesse nível, né, de ter uma inteligência artificial que faz uma previsão e consegue atuar naquele processo que já foi automatizado. E também, assim, né, essa coisa de mandar tudo para a nuvem. Às vezes tem coisa que não é relevante. Às vezes eu tenho formas diferentes de me comunicar lá dentro do meu chão de fábrica, a gente conseguir integrar isso, coletar esses dados. Aí a gente fala de protocolos de comunicação, né? Então, como que eu consigo pegar esses dados dentro de um controlador, por exemplo, e mandar isso para uma outra camada aí da nossa pirâmide de automação e assim, né, tratar esses dados e serem dados que fazem sentido e que a gente possa utilizar para alguma coisa, que eles tenham uma certa relevância, né? Porque muitas vezes a gente fica muito nessa coisa, nossa, preciso mandar para nuvem. Preciso 5G, tipo, preciso disso. Eu preciso... tipo, lançou, gente. Tô precisando comprar isso daqui. E acho que é muito entender aonde... E aí, acho que isso entra numa parte técnica, assim, que eu, pessoalmente, engenheira, acho fantástico. Que é assim, poxa, a gente olhar para o seu processo e entender aquela... assim, falar... tentar usar aquilo de acordo com a sua necessidade. Qual que é a necessidade daquela aplicação? Eu preciso? Qual que é a relevância dos meus dados? Eu preciso deles e não posso perder esses dados? Né? Então, acho que você pegou um ponto muito interessante, Lu. Muito interessante, porque assim, quando a gente vai pensar na automação de uma máquina, né? Que a gente vai realmente pensar naquele projeto, você vai dimensionar ali as entradas e as saídas e os sensores, os atuadores, para aquilo que a máquina precisa fazer, que é para o controle dela, para o funcionamento dela. Quando a gente está falando de digitalização e de entender o que está acontecendo, a gente precisa ir um pouco mais além. Porque quem tem uma fábrica funcionando hoje, eventualmente vai precisar pensar em sensores além do que ele tem e ler aqueles sinais em paralelo. E aí, quando a gente tem sistemas um pouco mais modernos e conectados, assim, já numa máquina funcionando, já é um pouco mais fácil, porque talvez os seus sensores ali e atuadores são usados para controle, eles também te deem dados, você só precisa extrair aquilo deles, né? Então, é isso, eu acho que é um olhar meticuloso ali no que você precisa necessariamente para controle e naquilo que você precisa ou pode ter para ter dados, né? E eu, assim... Eu tô no mercado de automação já faz 15 anos, então eu vi diferentes plataformas de automação sendo lançadas, assim. E quando eu comecei, era muito, assim, inovador. Não sei, era muito natural você falar assim, eu tenho uma plataforma integrada porque eu programo o CLP e eu consigo configurar o Drive, né? O que é o Drive? Desculpa. Glossário, né? Glossário. A Bianca vai puxar o gancho explicando o que é Drive. Mas assim, eu consigo configurar o Drive e programar um acionamento ali, né? Ou fazer uma malha lá de controle de posicionamento, ter segurança e HM no mesmo software ali, né? Aí tem um ponto de vista da Siemens, né? Quando a gente fala de TA e portal, a gente fala de um
conceito completo de automação na mesma plataforma. Aí a gente já extrapola um pouco para integração com softwares, com SCADA, com redes industriais. E é muito mais do que programar no mesmo lugar, é ter aquilo muito integrado, né? E um tópico que eu gosto muito é de integração de máquina mesmo, de controle com movimentação, assim. Então eu queria que você puxasse esse gancho também e explicasse pra gente o que é um drive, pelo amor de Deus. Poxa. E desse exemplo pra galera, com o que você faz mesmo, como que é essa integração toda, enfim, conta um pouco mais. Vamos lá. Primeiro, que é um drive. O que é um drive? Tá. Drive é o que vai transformar a sua tensão da tomada, que é 220, por exemplo, 380 e 60 Hz. Então, tem lá a sua tensão fixa, frequência fixa da sua tomada, e vai variar isso aí. Então, ele passa pelo drive, tensão e frequência fixa, e sai tensão e frequência variável no final. Por que isso é importante? Para eu conseguir controlar a velocidade do meu motor. Tá? Então, se eu ligar o meu motor direto na tomada, ele vai ficar com a velocidade nominal dele. Vai ficar com uma velocidade ali fixa. Vai ficar loucão. Não, ele vai dar um pico ali de corrente, mas ele vai rodar ali com a velocidade nominal dele. Então, vai rodar com uma velocidade fixa. E daí, na maioria das máquinas, você não quer isso. Você quer controlar essa velocidade. E algumas máquinas até, que são a maioria das máquinas que eu mexo, você quer controlar a posição. Então, você quer que sua máquina pare em determinada posição. Tá? Você quer que ele sincronize com alguma outra parte da máquina. Então, isso também eu preciso de um drive. Colocar a tampinha na garrafa de cerveja que eu falei antes. Colocar a tampinha pra você encaixar lá, parar no lugar certo e encaixar. Exato. Ou, por exemplo, minha garrafa de cerveja tá rodando aqui pela minha esteira e eu preciso que saia dessa esteira e vá para outra. Então, eu também preciso sincronizar isso aqui com o dispositivo aqui, né, que vai empurrar para outra esteira. Então, isso tudo precisa estar sincronizado. Isso tudo precisa estar talvez variando a velocidade, ele não vai rodar uma velocidade fixa. Eu quero mais produção, quero menos produção. Então, eu preciso variar essa velocidade. Então, é isso realmente que a gente mexe. Então, até controlar robô, por exemplo. Então, pensar num Delta Picker, que é algo que vai pegar um robozinho, que vai pegar alguma coisa aqui na esteira e vai colocar na outra. Pegar aqui e colocar na outra. Então, eu tenho, por exemplo, como controlar um robô através, por exemplo, do CLP e controlando o braço robótico, esse movimento todo, tanto da garra quanto do braço, através de um drive, então, através de um servo-acionamento. Tá? Então, eu consigo controlar tudo isso e consigo fazer toda essa lógica. Daí é isso, essa parte que eu faço. Crianças, fazer isso é um drive. O drive faz isso. Basicamente é isso. Ele pega tensão e frequência variável, transforma em tensão e frequência... frequência e tensão fixa e transforma em tensão e frequência variáveis. Faz isso. O drive faz isso. Basicamente é isso. Permitir a gente não ter um motor loucão só girando lá na sua velocidade máxima e a gente conseguir controlar ele dentro da nossa produção. Exato. E daí eu trabalho mesmo aplicando, né? Então, faço a programação, a parametrização, faço toda a lógica para que, por exemplo, isso funcione, para que essas máquinas funcionem. Então, esse robô que eu falei, por exemplo, então eu faço a lógica tanto no CLP quanto programo o drive para que funcione, para que isso funcione direito. Então, lá eu crio mesmo através, por exemplo, da plataforma que ela falou, que eu tinha portal, pensando na Siemens, né? Então, através da plataforma, eu crio, tipo, um projeto com já o CLP, o drive, com IHM, que é interface homem-máquina, que é uma telazinha onde você pode programar, onde você pode mudar ali algumas variáveis do seu processo e pode ver mesmo algumas variáveis do seu processo. Então, uma tela para o operador. Uma tela para o operador, exato. E daí eu faço todo esse projeto para que funcione direito, para que o cliente final, né, o fabricante de máquina, consiga ter essa máquina funcionando e otimizada e com a melhor performance. Então, na verdade, eu realmente faço lógica para que isso funcione, tá? Engenheiro de aplicação aplica. Exato. Olha essa coisa. E até, fato. seguindo, pegando gancho aqui, que a gente não combinou, gente, jamais. Assim, para você trabalhar como engenheiro de aplicação, que no caso é a função que a Bianca hoje exerce, o que você enxerga que são as habilidades, né? A gente fala muito de skills, para você, né, realmente atuar dentro de uma área de aplicação. Primeiro é gostar da parte técnica. Tá? Exato. Primeiro é gostar da parte técnica, porque realmente, quando você vai de engenharia, você tem vários campos a seguir. Você pode parar de ver, você pode parar de desenvolvimento de negócio, mas
você pode gostar muito também da parte técnica. E eu sei que, por exemplo, em algumas faculdades, em algumas matérias, você não consegue mexer, ter laboratórios, muitas aulas práticas com os equipamentos. Eu mesma quase não tive prática de automação. Mas eu pesquisei bastante, eu mexia bastante, eu via, sabe, projetos. Então, é realmente pesquisar, ver se é uma área que você gosta, entrar, para quem está na faculdade, entrar no estágio, ver se é isso que você gosta. E não ter medo de falar que não sabe. E não ter medo de manual também, não é? Não ter medo de manual, exato. Não, a gente lê bastante manual. Lê muito manual. Lê muito manual, exemplo de aplicação, roteiros do que fazer, então a gente lê bastante. Nada como um fórum também ali, exato. Com uma experiência. É muito webinar. Tá. Mas é realmente... não ter medo de falar que não sabe. É impossível você saber tudo. E quando você vai para a área técnica, nossa, você entra sabendo quase nada. E até na área de vendas, na área de desenvolvimento de negócio, você realmente tem que aprender. E não ter medo de perguntar. Então, não ter medo de pesquisar. Né? Exato, não ter medo de pesquisar, não ter medo de perguntar e não ter medo de falar que não sabe realmente. Então, lá na minha área onde eu trabalho, a gente trabalha numa sala, lá na Siemens, numa sala onde fica realmente todo mundo de aplicação. Então, é muito legal. Na época da pandemia não teve isso, porque a gente tava tudo home office. Mas presencialmente é muito legal você estar lá, porque geralmente alguém vai e tá com problema em algum projeto. E daí ele começa a falar, começa a perguntar na sala se alguém sabe. Já tem uma explicação, a gente tem uma lousa onde dá para dar uma explicação também. Então, isso é muito interessante. E eu realmente não tenho medo de falar que eu não sei. Alguém tá explicando alguma coisa na lousa, ele falou alguma coisa que eu não sei, eu realmente falo... Não sei do que você está falando. Você pode me explicar melhor? Legal, você pode me explicar o que é isso? É realmente... Essa troca, né? Exato. E ser curioso também. Então, eu gosto muito do que eu faço. E eu sou bem curiosa. Então, quando alguém chega com algum equipamento novo lá na sala... Eu já vou em cima. Então, o que você está mexendo? Conta pra mim. O que é isso aí? O que ele faz? O que ele faz? Me fala o nome, o que faz, em que aplicação que eu posso usar. Então, é realmente você ser curioso, pesquisar, ver se você gosta da área técnica e não ter medo de perguntar, não ter medo de falar que não sabe. E você acha que para as mulheres é um desafio ser uma engenheira de aplicação? Olha, eu acho porque quando você chega no chão de fábrica, você não vê tanta mulher. Tem nem banheiro pra gente. Exato. Geralmente você tem que subir até a área administrativa. É verdade, E pra gente também que visita cliente, também é uma questão, né? Putz, você tem que passar longos períodos no carro e às vezes não tem um lugar adequado pra você parar, mas é um caso à parte aí. Mas enfim, e outros desafios, assim, de ser mulher na área de aplicação? Olha, é realmente ter jogo de cintura pra conversar com o pessoal realmente do campo, né? E eu acredito, na verdade, isso para qualquer engenheiro de aplicação, é realmente ser humilde ali na hora de chegar, porque tem um cara mexendo na máquina há 15 anos. Sim. Naquele tipo de máquina há 15 anos. É realmente você chegar e você falar com ele, perguntar para ele, o que está acontecendo, o que você acha que está acontecendo, o cara da manutenção. Isso não só para mulher, mas acho que todo engenheiro de aplicação, todo mundo que vai em campo, precisa ter essa humildade, né, de realmente conversar com todo mundo que está lá mexendo, independente do cargo, não existe isso. Sim. E acho que é interessante, né, a gente pensar que isso é uma habilidade importante para todo mundo. A gente que trabalha... Eu trabalho com desenvolvimento de negócios e eu tô ali entre uma técnico comercial, né? Então, assim, nesse sentido, é sempre importante a gente perceber que conversar e entender o que aquelas pessoas que trabalham lá pode agregar para o meu trabalho mesmo. Eu posso entender melhor, me colocar melhor no lugar daquela outra pessoa que está trabalhando lá e entender, poxa, olha, talvez eu tenha até uma solução aqui que pode ajudar no dia a dia dessa pessoa, né? Às vezes eu posso ensinar de alguma forma, ou essa pessoa pode me ensinar como que aquela máquina ou aquele processo funciona, porque isso é uma coisa que eu percebo muito quando eu converso com engenheiros de aplicação, no geral, né?
às vezes, uma necessidade de entender aquele processo específico, porque eu falei muito da cervejaria, né? Que tem processos bastante específicos, mas tudo tem aquela forma de funcionar e como que aquele produto final tem lá seus requisitos para que ele fique adequado. E a gente entender do processo só enriquece e também ajuda a gente a ter formas mais ágeis de solucionar problemas, né? Então, acho isso bem, bem importante para qualquer engenheiro. Fica a dica, gente. E pensando numa mulher como engenheira de aplicação, eu acho que também você tá numa empresa que te valorize, sabe? Você tem um pouco de sorte, mas tá numa empresa que realmente te valorize. Então, você pode, por exemplo, como não tem muita mulher lá no campo, você pode chegar num cliente, o cliente falar: não acredito nela. Ela não tem conhecimento para isso. Mas, realmente, você tem um chefe ali que fala: não, ela tem. E você ter realmente chefes, você ter colegas que realmente te valorizam e sabem que você consegue fazer aquilo. Exatamente. Então, para realmente ir mudando a cabeça de cliente, porque não é toda empresa que vai te valorizar desse jeito, mas como a gente mexe bastante com o cliente, a gente tem que ter uma empresa onde a gente trabalhe que valorize a gente, que realmente confie, sabe? Não, ela sabe. E, como eu falei, a gente não sabe tudo, mas no que ela tiver dificuldade, a gente tá todo mundo aqui para ajudar, assim como a gente tá pras outras pessoas também. Que trabalham aqui, então... que eu acho que a questão principal, a gente tem um lugar de credibilidade antes de começar, né? Ali, antes de você vai para um cliente, você tá focada no negócio, só que você tem uma barreira de credibilidade primeiro que você tem que quebrar. Exato. E depois você vai pro seu foco, assim. Então, acho que isso é complicado, às vezes, mais para umas falta pessoas... de representatividade, né? Não tem muita mulher lá e... E acho que, assim, até é uma das propostas aqui, né? Da gente falar, por exemplo, de... A gente ter mulheres falando sobre... A gente tá falando de tecnologia aqui, sobre as nossas áreas de atuação, que estão muito relacionadas à tecnologia. E assim... Ver mais mulheres falando sobre isso naturaliza também lá, né, desde o chão de fábrica. Espero, gente, que as pessoas que naturalize de fato, né? Então, desde lá do chão de fábrica, a gente ter operadoras, a gente ter mulheres que são engenheiras de aplicação, né? Enfim, e até puxa outro gancho, né? Para função que a Nath atua hoje, né? Assim, como que você enxerga, aliás, até voltar um pouco, como que é a sua atuação hoje e como que você enxerga também o ser mulher dentro dessa área? Sim, acho que só vou fazer um parênteses aqui, senão os meus colegas... Porque assim, lá na eletrificação a gente tem a parte de proteção, disjuntores, basicamente, fusíveis, e a parte também de acionamentos. Então, vou falar também deles um pouco, porque senão meus colegas vão ficar chateados. Então, assim, basicamente, quando você não tem que variar a velocidade ou a posição, você usa outros tipos de acionamentos um pouco mais simples, dependendo da aplicação. Então, você tem soft starters, por exemplo, vocês devem ter já ouvido falar, onde você vai fazer como já falo, uma partida suave, porque você tem uma máquina que vai fazer às vezes é uma esteira, você tem muita carga, então tem que ter uma partida mais suave para não dar nenhum pau na máquina, nenhum pau no motor, e você conseguir fazer um acionamento mais suave para aquele tipo de aplicação, né? E dentro desses tipos de acionamentos, você também tem digitalização, né? Então, o próprio equipamento já consegue identificar, por exemplo, alguns segmentos como saneamento, por exemplo. A gente não imagina como que mas tem lá a parte de tubulação de esgoto. E rola de tudo ali, né? Então, assim, rola de tudo ali. Exato! Tem de tudo ali. Então, tipo, a gente tem soft starters, por exemplo, que ela consegue ver, cara, entalou uns negócios aqui. E aí ela consegue falar assim, cara, eu vou tentar fazer um movimento inverso daquela bomba para ver se, tipo, desprende o que tá ali, aquele rolo de papel higiênico, sei lá, de coisas erradas que não deveriam talvez estar ali, para ver se o negócio desenrola ali da tubulação, da bomba e vai. Então, tem equipamentos que já conseguem identificar e, tipo, ter essa inteligência para poder... Isso é digitalização, né? Acho que desmistificar um pouco que digitalização tá só no nível de supervisório, por exemplo, ou só de gateways, ou só de, tipo, eu preciso de 5G. Não, tipo, tem sistemas que a gente já usa hoje em dia, que você consegue ter uma tecnologia embarcada que você não precisaria de um operador para ir lá e falar assim, putz, eu acho que entalou essa bomba aqui. Vou precisar dar uma parte da reversora aqui para poder,
tirar, desbloquear, não. O próprio sistema, o próprio equipamento, o acionamento consegue fazer isso. De forma né? automática, né? De maneira automática, sem intervenção. Ou autoparametrização. Tipo, o dispositivo consegue entender que você mudou a carga que você está colocando ali naquela esteira. Ele fala, cara, eu preciso dar um pouco mais de energia para isso aqui, para que a minha esteira consiga partir melhor agora do que antes. Então, o sistema já consegue entender e ter essa tecnologia para conseguir identificar isso. Então, isso é muito legal. E também tem os sistemas que são partidas diretas, né? Que é contator, juntor, motor. Aí você tem os relés de sobrecarga, relés inteligentes que conseguem estar monitorando tensão e corrente para poder mandar para um nível, às vezes, de uma automação. Não precisa ser no supervisório, mas pode ser ali na parte do CLP e falar, cara, tá acontecendo isso e aquilo. E aí a corrente tá assumindo, tá com um número maior do que deveria estar parametrizado. E aí o SLP vai falar assim, cara, então desliga. Ou então pega e faz isso, né? Então você consegue ter outros sistemas que a gente às vezes não via nível de integração, de automação, que hoje já consegue te entregar dados muito mais, não vou dizer confiáveis, mas dados muito mais precisos e que hoje você já consegue trabalhar de maneira mais eficiente também. Então, isso que é legal, a parte da tecnologia também está descendo para esses sistemas que antes a gente falava que não tinham inteligência. Não, hoje eles têm e eles performam muito bem, né? Então, isso é falar de digitalização, né? Isso traz, né, assim, uma inteligência, além da inteligência, né, mas uma transparência operacional e um diagnóstico do nosso processo como um todo, que é muito importante para que a gente fale realmente de digitalização e de eficiência, né? Não tem como falar disso sem você ter coleta de dados e ter essa transparência. E aí a gente entra muito naquela coisa de desmanchar nossa pirâmide de automação e ter tecnologias muito mais disruptivas, né? Sim, nesse sentido. Sim. E aí, tá fazendo gancho com o que a Bianca comentou, acho que trabalhar com mulheres trabalhando com vendas também é um desafio, né? Porque, como você disse, a gente, às vezes, está lidando com pessoas que estão ali há 20, 30 anos, trabalhando daquela maneira, e a gente também tem que ter, às vezes, um pouco de humildade para poder aprender com essas pessoas, mas também se colocar, né? Entender um momento certo de como e entender quando e como a gente se coloca também, porque dependendo de como a gente toma uma decisão, a gente é visto como ríspida, como brava, sabe? E tipo, não, simplesmente as coisas mudam, as coisas evoluem e você também tem que ter o seu empowerment para poder também colocar e falar como o trabalho tem que ser feito, né? Então, eu falo assim, o cara opera a máquina mais tempo do que eu tenho de vida. Não, legal, vamos aprender, vamos entender, mas tipo, você pode melhorar, né? E, às vezes, a gente tem que dar muito mais justificativas para a gente conseguir com que as nossas ações, as nossas decisões sejam seguidas, né? Porque a primeira impressão que os homens têm, às vezes, é tipo, será que ela tá falando faz sentido? Ela tipo, veio aqui pra passear, né? Na fábrica. Exato. Eu já ouvi, sabia? No começo da minha carreira, assim, antes de entrar na área de produto, eu trabalhava com vendas, aí eu encarnei que queria ser engenheira de aplicação, encarnei. Aí eu ouvi, assim, e eu tinha um raciocínio lógico ali, conseguia, mas eu precisava aprender especificamente daquela plataforma e tal. Aí um fulano, assim, falou pra mim que não era legal ir em clientes porque eles não iam me respeitar. E eu aprendia muito menos, porque eu não ia em clientes, entendeu? Aprendia muito menos, assim, então... Teve menos Shit happens. E eu acabei desistindo também, né? Foi um curto período ali, foi bem traumático pra mim. Eu acabei desistindo, daí eu entrei... Só que foi bom, porque depois eu entrei na área de produto e... gostei bastante. Mas pensa em quantas pessoas talvez gostariam de realmente estar na área de aplicação e desistiram porque... Pois é. Não tiveram a oportunidade de ir. Mas aí, retomando essa coisa de carreira, eu achei o máximo, Nath, que você falou no começo, você pensou nessa área de engenharia elétrica, porque a sua família é de vendedores e você acho que assim, acho que quando a gente, tipo, sai do colégio, acho que isso eu vou falar pra audiência. Pessoal, pensei muito bem o que vocês vão fazer de faculdade. Tipo, não sai se inscrevendo e, tipo, passei nesse curso, vou fazer. Tipo, vão em feiras de carreiras, conversem com pessoas que vocês conhecem sobre a área, sobre a aplicação. Não se fiquem muito, tipo, não, a profissão do futuro é o cara que trabalha só com programação. Entenda o que você gosta de fazer, né? Se você consegue unir essas duas coisas, você vai ter uma carreira de ascensão. É muito difícil trabalhar com alguma coisa que você não gosta. Ou você, tipo, faz 5 anos e fala, o que eu tô fazendo aqui? E é terrível, né? Quando você se depara com esse cenário, né? E aí eu visitei uma feira de carreiras que o colégio promoveu. E eu fui ver uma palestra do cara falando sobre ciência da computação, como era trabalhar com isso. E, tipo, eu entendi que
Eu tinha, tipo, um amor platônico, sabe? Tipo, eu idealizei o que era. E quando eu fui entender melhor, eu falei, putz, acho que não é bem isso que eu queria. E aí, na época, tava muito em alta a questão de geração de energia e tal. E eu pensei em outras engenharias, pensei em naval também. Eu acabei prestando mecânica, porque depois, na época, era na Poli. Então, eu prestei na Poli. E aí, depois você escolhia naval. E aí, prestei em algumas faculdades, eu prestei engenharia química, que eu queria fazer, tipo, engenharia, mas tava meio na dúvida. Engenharia química, porque na época tava muito em alta a questão do petróleo. Ainda bem que eu não fiz engenharia de petróleo, nem química, né? Porque, né, temos um problema hoje. E aí, eu quis fazer engenharia elétrica realmente porque é uma engenharia bem ampla, assim. Você pode trabalhar na distribuição, transmissão, geração, transmissão, distribuição, automação, eletrificação, acionamentos. Então, assim, é uma gama muito grande de aplicação. E também engenharia te dá base para várias outras profissões também, né? Então, você vê a gente trabalhando na parte de tesouraria, controladoria, financeiro. Então, te dá uma base para várias coisas. Então, eu prestei engenharia elétrica. Na época, passei. Assim, confesso que eu também, tipo, não sabia muita coisa, assim. Tipo, eu fui meio na cara e na coragem. E foi mais pro final do curso que eu fui mais ou menos entendendo que área que eu queria seguir, sabe? E aí, quando eu fui fazer a parte de entrevista pra Siemens, estágio na Siemens, tinham 2 vagas. E aí, o pessoal da RH falou, tem uma vaga mais técnica e uma vaga que mistura um pouco técnico com comercial. Eu falei, eu quero a vaga meio técnico-comercial. E foi onde eu me encontrei, porque eu tenho que ter a bagagem técnica para poder vender esses produtos, né, no mercado, convencer os clientes, a nossa equipe de vendas, de levar essas soluções para o mercado. E, ao mesmo tempo, tem essa questão de contato com pessoas. Assim, eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu gosto de conversar, trocar ideia. Então, hoje de manhã, por exemplo, eu estava em cliente, fui visitar, fui conversar sobre mercado, sobre aplicações. Então, você consegue ter dentro da indústria diversos tipos de segmento. Uma parte, talvez, mais de aplicação de chão de fábrica, de você entender o processo e tal. A parte de desenvolvimento de produtos e soluções, como a Lu, que vai no cliente entender o processo e tentar especificar aquilo que mais faz sentido para aquele tipo de processo, quanto a parte de vendas, né? Então, você tem um leque de oportunidades muito grande. Assim, não se prendam, né? Eu acho, ao pessoal que tem interesse de vir para a parte da indústria ou da infraestrutura, enfim, e ficar achando que você vai ficar, às vezes, preso a um tipo de setor. Não, existem vários tipos de desenvolvimentos dentro da indústria, né? Gente, eu adoro que você falou assim, nossa, porque daí eu pensei, as áreas de atuação, eu fiquei pensando, gente, eu vim fazer engenharia elétrica, mas assim, eu tinha feito técnico, mas... Não, nem técnico eu fiz, assim, você vê que eu caí de cabeça, né? Tipo... Não, mas eu adoro que você falou assim, não, porque aí eu pensei que, né, tem tantas áreas de atuação, eu fiquei pensando, gente, eu fiz porque eu pensei, deve ser legal. Deve ser. E eu tive muito essa dúvida também, assim. Na época eu pensei muito, por exemplo, sobre engenharia mecânica. Era uma... Não sei, era uma coisa que eu achava que era mais palpável. Porque, né, no caso, elétrons não é muito visível. A gente consegue sentir, sim, tomando um choque, mas a parte de... Não recomendo. Não recomendo, inclusive. Mas acho que é muito legal isso, assim, né, que... Eu acho que hoje, não tô chamando a gente velha, não, porque é jovens. Mas eu acho que, assim... É muito legal como hoje a gente tem um nível de acesso à informação, às pesquisas também, né? Acho que as coisas foram ficando tão mais amplas e a gente consegue ter muito mais informação de como que é uma carreira, de tentar entender quais são os pontos positivos, quais são os pontos fortes daquela carreira, onde que eu posso atuar. E acho que a gente, né, tô falando pelo menos pessoalmente, talvez eu nem pensasse muito nisso quando eu tinha lá, sei lá, 18 anos, que foi mais ou menos a época que eu comecei a pensar se eu ia continuar nessa área que eu tinha feito do técnico, que eu tinha me identificado, foi, assim, uma experiência muito boa. Você falou do Senai, por exemplo. Poxa, é tão legal, né, quando você tem a oportunidade, às vezes, de fazer um curso mais curto, né, em termos de duração, entender se é aquilo que você gosta, e às vezes... Pode ser que você goste daquilo, mas você gosta de outras coisas também. E você se encontre em outras áreas também. Ali, né? Traga os pontos do curso técnico com uma graduação. Então, todas essas possibilidades, assim, elas são bastante amplas. E eu enxergo como que a nossa área de atuação acaba tendo muito essa parte. Eu penso na aplicação... no meu dia a dia, como desenvolvedora de negócios também, eu tenho que trazer um pouco disso. Eu preciso entender um pouquinho do que o meu cliente falou lá. Sei lá, minha aplicação, minha máquina faz tal coisa. E aí eu entender, essa máquina ela precisa de
tais recursos e então eu tenho uma determinada solução que pode atender a essa demanda, né? Esse tipo de raciocínio, assim, eu acho realmente muito, muito fantástico, né? É o que me faz gostar muito do que eu faço. Poder trazer esse conhecimento técnico aliado a uma aplicação e o que tem por trás dessa aplicação, né? Então, acho que isso é realmente e até falando, fantástico. acho que de carreira, assim, meu pai, ele teve 2 filhas, ele sempre quis ter um filho homem. Aí, quando eu lembro até, tipo, queriam que, né, minha mãe, que eles queriam ter outro filho, assim, não queremos mais testes, já tem eu e minha irmã, já tá bom. E eu acho que meu pai sempre empoderou muito eu e minha irmã. Então, eu acho que hoje, acredito vocês também, a gente teve, acho que uma base muito forte de casa, uma referência de, tipo, não se deixa abalar, porque às vezes você tá num ambiente extremamente masculino, às vezes que você não é ouvida, mas não deixe isso te abalar, porque assim, eu nunca tive essa referência em casa, eu sempre fui criada para ser aquilo que eu gostaria de ser. Então, eu acho que no meu caso, eu via que existia alguns quebras de paradigma, mas eu nunca me deixei abalar muito isso, porque eu vivi numa estrutura onde sempre me deram força, tipo, você é capaz de fazer isso, você pode fazer isso, tipo, sabe? Então, acho que é importante a gente ter essa mentalidade de que a gente pode ocupar qualquer espaço, qualquer lugar, a gente é capaz de fazer qualquer coisa, né? Então, acho que é importante a gente se agarrar nisso também, né? Porque a falta de representatividade, ela vai continuar existindo, infelizmente, durante algum tempo ainda. Mas ver que existem possibilidades que a gente pode chegar em vários lugares. Alguém um dia chegou lá, esse alguém pode ter sido um homem, mas pode ser uma mulher também. Então, assim, a gente não se deixar, tipo, não, mas, putz, só tem muito homem ali, eles não me respeitam. Isso sempre me deu muito mais energia de falar, não, tipo, o que acontece? Eu também posso ocupar esse lugar, sabe? E não perder quem você é, né? Porque Exato, quando você, por exemplo, trabalha na indústria, no chão de fábrica, como vendedora, como desenvolvedora de negócios, não perder quem você é. Então, não quer dizer que você tá lá no chão de fábrica e você tem que ser quadrador. Exato. Não. Você pode ser quem você é ali mesmo no chão de fábrica. Não perca isso. Não, você pode gostar de maquiagem, e gostar de mexer no torno. Tipo, tá tudo bem, assim, sabe? como se você estiver na área administrativa, você pode simplesmente não gostar de maquiagem. Exato. E tá trabalhando na área administrativa, tá tudo bem. Isso aí. Bom, e aí, gente, a Nath falou muito sobre a questão de conseguir fazer o que você, né, quer, acreditar que você pode ir onde você quiser. A gente tava conversando aqui nos bastidores, pessoal, e essas duas aqui têm projetos de carreira internacional, atuação internacional, assim, acho que foi muito ao encontro desse brilho que vocês têm ao falar de ser quem você é, conquistar coisas, assim. E eu queria saber, queria que vocês contassem brevemente o que vocês vão fazer. Eu falei isso em episódios anteriores, mas também queria frisar, assim, a gente tem muito privilegiado da estrutura que a gente tem na Siemens, das oportunidades que a gente tem. Então, isso não é todo lugar que acontece, assim, acho que é importante ter consciência disso. Mas, enfim, queria saber dos projetos de vocês, assim, e dicas também, gente, para quem quer atuar internacionalmente ou quer passar um tempo fora, atuando profissionalmente, quais são as dicas que vocês dão? Acho que eu posso começar aqui, acho que as meninas vão concordar comigo, que assim, gente, o básico, inglês. Eu sei, dá preguiça, eu sei, a gente chega cansado da escola, é chato, é difícil, mas assim, é aquela coisa que os seus pais falam, um dia você vai me entender? Então hoje eu dou, graças a Deus, a minha mãe não deixar eu desistir de, tipo, fazer um idioma a mais, porque hoje eu vejo o quanto isso foi importante pra mim. Então, Nath, mas eu chego cansado do trabalho, eu trabalho e estudo. Pensa no longo prazo. Tenta pensar, é igual investimento, né, que a gente faz. Não pensa só no amanhã, no prazer imediato que você vai ter de chegar em casa e descansar, que a gente também sente isso. Foca no seu futuro. Então, assim, acho que o inglês é o mínimo que a gente precisa falar hoje. O profissional que não... Todo mundo aqui, né? Nós duas. Para ir para fora, a gente teve que ter um nível de inglês bom, porque senão, ainda mais que a gente vai para a Alemanha. Eu, pelo menos, falo muito pouco de alemão, então eu tenho que saber falar muito bem inglês para que as pessoas lá me entendam. Eu não falo nada de alemão ainda. Eu falo muito pouco, porque eu já fiz um ano... nem pensando em si, mas eu fiz um ano de alemão, porque assim, quando a oportunidade chega, vocês têm que estar preparados. Não adianta você falar assim, nossa, tem oportunidade, preciso me preparar. Tipo, querido, já foi. Alguém já se preparou antes que você e vai pegar a sua oportunidade, você vai perder o time. Então, invistam num segundo idioma, num terceiro, se for possível, espanhol ou algum outro, por exemplo. Acho que essa é uma dica, pode parecer básico, mas não é. Eu acho que quem não tem inglês, ainda mais no setor da indústria,
vai ficar bastante para trás. Então, acho que é uma dica que eu dou, assim, pro pessoal se focar e se esforçar nisso, sabe? E ser também transparente com o gestor, com o chefe. Eu tô procurando, eu gostaria de ter uma oportunidade, gostaria de ter uma oportunidade lá fora, porque às vezes ele também pode saber de oportunidades que você não saiba. Ele, às vezes, recebe alguma coisa que você, que tá no nível abaixo, não recebe. Então, realmente, ser transparente, né? Com o seu gestor, que você tá pensando, tá procurando. Eu acho que é o autoconhecimento, né? Você entender, porque assim, às vezes ir para fora, às vezes não tá nos seus planos, porque não é isso que você busca, mas dependendo do que você busca para sua carreira, é importante, você tem que passar tem que às vezes fazer esse sacrifício, né, de ficar longe da família, dos amigos e poder adquirir conhecimento, trazer esse conhecimento para o Brasil. Acho que isso é um ponto muito importante, que eu sempre falo, que é muito duro quando a gente vê muita gente boa saindo do Brasil e não voltando. Isso me deixa muito chateada, assim, sabe? Então, porque eu quero fazer parte da transformação no Brasil, da transformação digital, de ver o nosso país em outro patamar. Então, a minha busca sempre foi de ir para fora, buscar conhecimento e poder voltar e aplicar aqui, sabe? Para que a gente consiga crescer junto. E assim, o Brasil tem vários desafios. Se a gente não tiver pessoas capacitadas para conseguir lidar com esses desafios, a gente vai continuar sendo o país do futuro por 20 anos, né? Tipo, nunca vai chegar. Então, acho que é importante a gente ter isso em mente. E conhecer aquilo que você quer fazer. Não adianta você... É o que eu falo, é você ter estratégia também. Então, aqui na Siemens a gente fala muito, né? Que nós temos a carreira nas nossas mãos. A gente é capaz de fazer qualquer coisa. Não acreditem no seu potencial. Entendam aquilo que vocês querem. E se isso fizer parte de um plano de carreira, vai atrás, né? Eu acho que, assim, uma coisa que eu aprendi também nesse tempo de mundo corporativo é que nada cai do céu, né? Vocês podem... Acho que talvez para as mulheres pior ainda, né? Então, assim, nada cai do céu pra gente. A gente tem que estar sempre buscando as oportunidades. Então, conhecendo aquilo que você quer fazer e aquilo faz sentido, é buscar, ir atrás e entender por que você quer ir. Não só ir por, tipo, quero morar fora. Também é legal, mas o que isso vai agregar pra minha carreira? Isso faz sentido pra minha carreira nesse momento que eu estou ou não? Porque muitas vezes tem oportunidades aqui no Brasil que vão te trazer uma visibilidade, vão te desafiar muito mais, às vezes, do que ir para fora, né? Então, acho que avaliar também esses momentos de carreira, né? Com certeza. Acho que é as dicas que eu dou. Com certeza. Isso aí, muito bom, gente. Obrigada. Gente. Obrigada pela participação de vocês. Nossa, acho que a gente abordou vários assuntos aqui. E é legal também, né, pra quem tá buscando aí e olha Siemens no mercado, pra saber tudo que a gente consegue fazer aqui dentro, né? Então, e as áreas diferentes, né? A gente falou de automação, eletrificação, digitalização, motion control. Então, é isso, né, Lu? Acho que temos um episódio. Sim. Então, eu acho que é legal a gente olhar aí, gente. Olha só quanta coisa que a gente falou e tudo isso tá interligado. Não é a gente olhar só para uma caixinha de cada vez. A gente tá aqui falando e a gente tem perspectivas de futuro, né? Quando a gente fala de todas essas áreas interligadas, né? Como eu falei, a gente fala de transparência operacional, de diagnóstico, tudo isso são tecnologias que a gente está aí olhando para o futuro das indústrias, para o futuro da infraestrutura e para o futuro das nossas organizações, né? Então é muito... acho que é muito relevante o tema aqui que a gente trouxe hoje. Eu queria muito agradecer dar um recado vocês. antes de terminar? Recado. Vou dar um recado então, pessoal. A gente tá com uma campanha bem legal. Coloca lá a hashtag Se Liga na Siemens, coloca aí no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no Google, que é uma campanha bem legal que a gente está lançando para um portfólio específico aí para construção civil. Então, se você não tem disjuntor no seu quadro de distribuição em casa, já vai lá na sua revenda, liga pro seu eletricista e fala para ele, cara, tem produto da Siemens no mercado, coisa boa, para vocês colocarem aí. E também sigam a gente no YouTube, a gente tem vários vídeos. Para quem é da parte técnica e gosta, a gente tem vídeo falando sobre computador, soft starter, relé de interface, enfim, uma gama enorme de produtos que nossos especialistas estão falando e estão desmistificando um pouco mais, porque como a gente falou, às vezes a gente sai da faculdade sem saber, eu saí da faculdade sem pegar no computador, eu só fazia tipo dimensionamento pelo nível de curto, pelo transformador, pegava o catálogo, falava assim, essa partida combina com esse motor, e é isso, eu não sabia o que era realmente o produto em si, então é legal vocês estarem acessando o nosso YouTube também e vendo aí nossos especialistas comentando mais sobre os nossos produtos. E a gente tem muita coisa nessa playlist do YouTube, né? Tem sobre a parte de eletrificação, também tem sobre a parte de motion control e tem também sobre a automação. Então, corre lá, dá uma olhada. E se você tá vendo a gente pelo YouTube, então
Olha Já aqui. tá no mesmo lugar. Isso aí. Olha por aqui que tem bastante coisa. Isso aí. Gente, queria agradecer muito Obrigada, o tempo gente. de vocês. Obrigada a vocês. Imagina. E Boa obrigada a sorte. vocês que assistiram a gente até aqui ou ouviram a gente até aqui. Se vocês não assistiram os outros episódios, corre lá, dá uma olhada. E, Bi, obrigada, a gente se vê na próxima. Se vê na próxima. É isso aí, Então, gente. Acompanha a gente. Até Obrigada, mais. gente. Tchau, tchau. Até Até a mais. próxima. Tchau, tchau.